Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, não é? Afinal, chegamos na 14ª aula de português. E quero deixar aqui, né, para que vocês estejam atentos, que eu estou observando vocês. Também deixo os meus parabéns para quem está, de fato, cumprindo com as atividades, tá certo? E hoje nós vamos estudar quem? Transitividade verbal. É um assunto que não é difícil, basta vocês prestarem atenção, focar no verbo, tá ok? E aí, de resto, é tudo normal. Vamos lá? Então, primeiro vamos prestar atenção aqui na palavra transitividade. E agora? Transitividade é quando um verbo significativo necessita ou não de um complemento. Ai, professora, como é isso? Quando um verbo ele necessita de um complemento, ou seja, depois do verbo vai vir outras palavras. Essas são os complementos. Quando ele não precisa de um complemento, tem um nome para isso? Tem. E quando ele precisa? Tem também. Vamos por partes. Chegamos aqui. Verbo intransitivo, porque a transitividade está dividida aqui, ó, em verbo intransitivo e verbo transitivo, que estão divididos em mais dois. Calma aí, vamos lá. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento para ter sentido completo. Se eu chegasse agora para vocês e falasse assim, vovó morreu, todo mundo entendeu, sim ou não? Claro, óbvio, vovó morreu. Agora, quando eu falo assim, vovó morreu em pé, não é isso? Aí já é outra questão. Mas quando eu chego até o verbo vovó morreu, eu entendi a mensagem que esse verbo quis passar. Quando isso acontece, nós chamamos de verbo intransitivo, que ele não precisa de complemento. Se eu parasse aí, já eu entenderia a frase, ok? E vamos lá. E quando é um verbo transitivo? É aquele que necessita de um complemento para ter sentido completo. E ele está dividido em dois. Vamos descobrir. Então, vamos lá. O verbo intransitivo, eu falei anteriormente, é aquele que não precisa de complemento. Eu já entendi. Parou no verbo, eu já entendi. E o verbo transitivo, ele está dividido em mais dois, que são esses agora que vocês vão ver. Olha, temos o verbo transitivo direto. E o que é, professora? Vamos lá. É aquele que o complemento verbal, olha aqui onde eu estou, é aquele que o complemento verbal não inicia com preposição. Se esqueceram a aula de preposição, tem que voltar, eu já deixei para vocês, não foi isso? Vocês vão lá, então faz uma pesquisa rápida, vê a tabelinha da preposição, sem problemas, é bem rapidinho. Ana comeu brigadeiro. Quem come, come alguma coisa. Aí eu faço a pergunta, olha a pergunta, o quê? Quando eu faço essa pergunta, automaticamente eu já vou descobrir que ali é um verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. Olha só, Ana comeu, quem come, come alguma coisa. O quê? Brigadeiro. Entre o verbo e a palavra brigadeiro, teve preposição aqui? Não. Então, eu já sei que esse verbo é verbo transitivo direto, ele não teve preposição. E o verbo transitivo indireto é aquele que o complemento verbal inicia com preposição. Vamos lá. Ana gosta. Quem gosta, olha como eu vou fazer essa pergunta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. De quê? De brigadeiro. Então, esse dia aqui é um verbo, é uma preposição? Sim. Então, depois do verbo, eu usei uma preposição, então eu vou chamar esse verbo de verbo transitivo indireto. Viu? Como é fácil? Vamos lá. E quando acontece de em uma única frase vir os dois, o verbo transitivo direto e indireto? Pode, professora? Pode sim. Vamos aqui. Verbo transitivo direto e indireto é aquele que apresenta os dois tipos de complementos verbais, tanto o verbo transitivo direto quanto o verbo transitivo indireto. Olha, Ana convidou. Quem convida, convida alguém. Quem, né?
Os alunos. Então, aqui não teve preposição. Os alunos é o objeto direto. Quem convida alguém. Quem aqui no caso? Os alunos. Para o quê? Para um churrasco. Para aqui no caso é uma preposição. Então, automaticamente eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Ô, professora, mas a senhora não falou. E mas o que é o objeto? O objeto é o restante da frase, né? Por exemplo, convidou não é o verbo? Os demais aqui é o objeto, seja ele, no caso, o direto ou o indireto. Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Olha, VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Aqui, observação. Não existe dois objetos iguais para o mesmo verbo. Eu jamais poderia dizer que aqui é um objeto direto e aqui é um objeto direto. Não. Se é para ter os dois, vai ser um direto e o outro indireto. Vamos praticar um pouquinho. Mas antes disso, espera aí, deixa eu mostrar essa tabelinha, olha. Os verbos eles estão divididos em transitivos e intransitivos. Só que o transitivo ele está dividido em direto e indireto. Ok? Vamos lá. Vamos para essa dica, olha. Enquanto a pergunta para os verbos transitivo direto é o quê? Para os verbos transitivo e indireto, eu vou fazer as perguntas para quê? De quê? Para quem? Em quê? Espere ainda, como assim, professora? Quando vocês fizerem a pergunta o que, automaticamente vocês já vão saber que aí é um verbo transitivo direto e que depois do verbo não tem preposição. Vamos aqui. Daniel escovou os dentes. O verbo aqui é escovou. Quem escova, escova alguma coisa. O que? Os dentes. Então, o que Daniel escovou? Os dentes. Depois do verbo escovou, não tem preposição. Então, o verbo é transitivo direto. E vocês fizeram a pergunta, o quê? Agora, vamos lá. Verbo transitivo indireto. Exemplo, preciso de um lápis novo. Quem precisa, gente, precisa de alguma coisa. De quê? De um lápis novo. Então, depois do verbo aqui, ó, preciso, tem uma preposição, lógico. E eu fiz a pergunta o quê? De quê? Então, de um lápis novo. Tá vendo aí? Bem simples. Vamos praticar. Relaciona as colunas de acordo com a transitividade dos verbos destacados. Eu destaco para vocês, tá certo? Gosto de pessoas que são otimistas. Lembram? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Olha a pergunta. De quê? Se eu fiz a pergunta de quê, esse verbo ele vai ser transitivo direto ou indireto? Parabéns. Transitivo direto. Então, eu vou colocar aqui 2 tracinhos. A próxima. Deram-me uma notícia muito triste. Quem dá, né? Dá alguma coisa. Nesse caso aí é o quê? Uma notícia. Olha a pergunta. O quê? Uma notícia. Então, já sei que é direto. Mas, como foi essa notícia? Muito triste. Então, aqui eu tenho quem? Numeral 3. Aqui, ó. Verbo transitivo direto e indireto. Vamos à próxima. Meu amigo morreu ontem. Vamos lá? Meu amigo morreu ontem. Se eu parasse aqui, ó, meu amigo morreu. Eu entendi a frase? Sim, ele morreu, né? Agora, a causa, o tempo, né? Isso não importa. Eu só quero saber aqui o verbo. Então, ele precisa de um complemento? Ele não já tem um sentido completo? Sim, porque se eu falo, o avião caiu. Caiu, pronto, eu já entendi. Então, quando isso acontece, é o quê? Verbo intransitivo. Então, eu vou colocar aqui, olha só. Né, para fazer uma letrinha bonita para vocês. Vamos lá, o próximo. Cecília ganhou. Quem ganha, ganha alguma coisa. O quê? Olha, eu fiz a pergunta o quê? Então, é transitivo direto.
Os viajantes chegaram de manhã. Os viajantes chegaram. Olha o verbo. Eu entendi, eu não preciso mais de um complemento. Mas o verbo, ele traz ideia completa. Se traz, ele é intransitivo. Vamos colocar aqui, ó. Ok? Chegamos ao final, né, da aula de transitividade verbal. E nós sabemos que o verbo eles podem ser intransitivo ou transitivo, direto e indireto. Intransitivo é quando o verbo, na frase, ele já traz um sentido completo. Ele nem precisa mais de complemento, eu já entendi. O verbo transitivo, ele está dividido em direto e indireto. Direto, ele não faz uso da preposição. Depois do verbo, não tem a preposição. E vocês vão saber descobrir com a pergunta. Qual é a pergunta? O quê? Já o verbo transitivo indireto, depois do verbo, ele pede complemento e ele vai fazer a pergunta de quem, para quem, ok? Eu vou deixar aqui uma atividade para vocês, é a atividade no livro didático, na página 130. E eu preciso que vocês também leiam o texto Músico de Bremen, tá certo? Fique com Deus, desenvolva as atividades de vocês e até a próxima.